Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Filosofia de Boteco, onde hoje vamos explorar uma das mais, se não a mais icônica obra da literatura do século XXI. O nome dela, 1984, de George Orwell. Foi publicada em 1949, que não só nos ofereceu uma visão aterradora de um futuro distópico, mas também se tornou um alerta perene sobre os perigos do totalitarismo, da vigilância constante da manipulação da verdade. No episódio de hoje, iremos investigar as origens e o contexto que moldaram esta obra, examinar como suas previsões se manifestam na sociedade da vigilância atual, discutir as implicações para a privacidade e a liberdade individual, bem como refletir sobre as possibilidades de resistência e esperança em um mundo cada vez mais conectado. Para entender 1984, é necessário primeiro nos situar no contexto histórico em que George Orwell, cujo verdadeiro nome era Eric Arthur Blair, escreveu sua obra-prima. Orwell nasceu em 1903 e viveu durante um período de enormes turbulências políticas e sociais, que incluíram as duas grandes guerras mundiais, a ascensão do fascismo, do nazismo e do comunismo, bem como o impacto devastador da crise de 1929. Ele foi profundamente influenciado por suas experiências na Guerra Civil Espanhola, onde ele lutou ao lado dos republicanos contra as forças fascistas. Esse conflito, em que ele narra em sua obra Homenagem à Catalunha, ele expôs o horror da propaganda, da traição política e da brutalidade do totalitarismo. Essas experiências moldaram sua desconfiança profunda em relação a qualquer forma de autoritarismo, seja ele de direita ou de esquerda, que era a sua visão. Ao escrever a obra 1984, Orwell estava respondendo não apenas às suas experiências pessoais, mas também ao clima político global do pós-guerra. O mundo estava dividido entre as potências ocidentais e a União Soviética, e Orwell via com preocupação o crescimento de regimes totalitários que buscavam controlar todos os aspectos da vida de seus cidadãos. 1984 foi, portanto, uma advertência sobre os perigos de um governo que busca poder absoluto, uma advertência que infelizmente permanece relevante até os dias contemporâneos. Um dos aspectos mais assustadores da obra 1984 é a maneira como o autor descreve uma sociedade onde a vigilância é constante e onipresente. No mundo de Orwell, o grande irmão, ou Big Brother, observa tudo e todos, monitorando cada movimento, cada palavra, cada pensamento dos cidadãos. A tecnologia é usada para manter o poder e suprimir qualquer forma de dissidência. Na época em que Orwell escreveu esse livro, essa vigilância era realizada por métodos relativamente rudimentares, espiões, informantes, microfones escondidos. No entanto, a visão de Orwell foi assustadoramente profética em antecipar as formas de vigilância que se tornaram possíveis na era digital. Hoje, com o advento da rede de internet, dos smartphones, das câmeras de segurança e das redes sociais, vivemos em um mundo onde a vigilância é mais sofisticada e abrangente do que a que Orwell poderia ter imaginado. As empresas e os governos possuem ferramentas para rastrear nossos movimentos, registrar nossas conversas, monitorar nossos hábitos de consumo e até prever nosso comportamento. O grande irmão de Orwell era uma figura simbólica de um estado totalitário, mas na era digital ele assumiu a forma de algoritmos, big data, inteligência artificial que pode invadir a nossa privacidade de maneiras cada vez mais insidiosas. A vigilância constante levanta questões éticas profundas sobre a privacidade e a liberdade individual. Em 1984, Orwell nos alerta sobre os perigos de um Estado que tem o poder de moldar a realidade, manipulando a verdade e reescrevendo a história. No romance, o partido controla não somente o presente, mas também o passado, apagando registros, alterando fatos e promovendo uma realidade alternativa que serve a seus interesses.
Na era digital, essas preocupações são mais relevantes do que nunca. Vivemos em um mundo onde a quantidade de informações pessoais que compartilhamos, muitas vezes até sem perceber, é gigantesca. Nossos dados são coletados, armazenados e analisados, e essa informação pode ser usada para manipular nossa percepção da realidade, influenciar nossas decisões e até mesmo determinar nossas escolhas políticas. A privacidade que Orwell via como um dos refúgios contra o totalitarismo está cada vez mais ameaçada. O controle sobre a informação, a capacidade de censura e a manipulação de conteúdo são ferramentas poderosas nas mãos dos governos e corporações. Assim, as questões centrais dessa obra sobre liberdade de pensamento, liberdade de expressão, privacidade continuam a desafiar e a reverberar em nossa sociedade contemporânea. Apesar da atmosfera opressiva de 1984, Orwell não nos deixa sem uma nota de esperança. O protagonista, o Winston Smith, simboliza a resistência individual contra o totalitarismo, mesmo que essa resistência seja frágil e muitas vezes destinada ao fracasso. A mensagem de Orwell é clara: mesmo em face de um poder esmagador, a luta pela verdade, pela liberdade, pela autenticidade, pela dignidade humana nunca deve ser abandonada. Atualmente, a resistência pode assumir diversas formas, desde a proteção de nossa privacidade online até o ativismo em prol da liberdade de expressão e dos direitos humanos. A conscientização sobre os perigos da vigilância excessiva e da manipulação digital é o primeiro passo para preservar nossa liberdade em um mundo conectado. Além disso, a sociedade civil, as organizações de direitos humanos e os movimentos sociais desempenham um papel crucial na defesa dessas liberdades. A resistência ao Big Brother moderno requer vigilância constante, educação e uma disposição para questionar o status quo. Como Orwell nos expõe, a esperança reside na capacidade de cada indivíduo reconhecer e resistir às forças que ameaçam sua liberdade. Isso e outras problemáticas da obra de Orwell também são relevantes. Não só somente a questão da liberdade e da vigilância. Questões como a novilíngua, a alteração do passado, a política de guerra, toda a atmosfera que ele construiu com os ministérios, com o partido, com o sistema de reconstrução de jornais que tiram o passado, remodelam para existir um novo presente, o ministério que trabalha e produz um dicionário com novas palavras, destruindo palavras antigas, suprimindo-as em palavras menores e criando novos termos, é de uma magnitude que nos traz uma visão muito imponente sobre o perigo do totalitarismo, não somente para a liberdade político-civil, mas também para até outros aspectos da nossa realidade social. O problema da novilíngua implica em um problema de você diminuir a capacidade de pensar e restringir o mundo. Cada palavra que é morta pelo partido implica na morte da coisa nominificada. Com a morte da palavra amor, não existe mais no mundo fenomênico o amor. Com a morte da palavra liberdade, o fenômeno da liberdade, o exercício de liberdade é suprimido, é extinguido. Então, esse controle das palavras é um controle do pensamento. Não à toa, havia até, dentro de um dos ministérios do partido, a polícia do pensamento, que é o aspecto mais tirânico da obra. Não é somente uma tirania de liberdade de ações, mas de pensar. O pior crime era o crime pensar, que seria você pensar contra o partido. Era você se ver antagonizando. Então toda a estrutura que havia tiranicamente estruturada pelo partido era uma estrutura em que colocava toda a culpa, toda a ênfase, toda a maldade no agente que buscava a liberdade. O sistema de propagandas e de ideologização causava no indivíduo um bestiamento, um emburrecimento, porque com isso ele se tornava refém das suas próprias ideias, temendo qualquer pensamento, qualquer manifestação de crítica, de liberdade, de discordância. Então todos eles temiam pensar algo contra o partido. Tem até um episódio em que um cidadão murmura enquanto sonha contra o partido e é delatado por sua filha
e ele é preso e até agradece, porque ele pensa que, por estar sonhando contra o partido, ele é um malfeitor, um delator, alguém que deve ser extirpado. E ele até agradece por ser entregue à polícia por pensar mal do partido. Outro elemento importante é a dicotomia dos nomes dos ministérios para com suas funções. O Ministério do Amor é o ministério mais tirânico de todos, causando tortura, causando mal. O Ministério da Verdade produz o passado alterando os fatos, alterando notícias, produzindo, no caso, mentiras. Então toda essa atmosfera bastante sufocante, o livro ele te deixa bastante sem fôlego, porque é uma atmosfera de opressão, de vigilância constante. O leitor sente o que o protagonista passa, né? É uma atmosfera de quase desesperança. Então essa obra, ela é muito rica, ela é muito abrangente em seus temas, que não é somente Big Brother, o programa que foi desenvolvido a posteriori. O Big Brother de 1984 é muito maior do que apenas um programa em que pessoas são vigiadas. É um construto da divinização do Estado. É o poder pelo poder. É o poder de controlar o passado, o presente, o futuro e o pensamento. Quem controla o presente controla o passado, e quem controla o passado controla o futuro. É isso que o governo, que o Estado, que o partido de 1984 acredita e professa. Por meio de seus agentes, eles moldam a realidade política por meio das ações, criando inimigos que não existem para criar sentimentos de ódio, de rivalidade, bem como a necessidade de um Messias, de um Salvador, e também a submissão a um vigilante eterno. A riqueza dessa obra é tão grande que um episódio somente não seria suficiente, uma pessoa somente não é suficiente para transcrever e transmitir tudo que essa obra, que na minha opinião é talvez de ficção, tirando fantasiosa, tal como Tolkien e Senhor dos Anéis, é a maior do século XX. Essa obra requer uma minúcia de análise muito mais profunda. Os elementos que eu trouxe aqui são os elementos mais comuns, mas que gritam um alerta para a nossa sociedade atual, que está sofrendo dos males do cerceamento da liberdade de expressão, da vigilância cyber, do perigo do totalitarismo travestido de segurança, travestido de combate a um inimigo construído. Então, outros elementos que estão dentro, que deveriam e podem ser analisados em episódios futuros ou em outra abordagem, tal como a novilíngua, o problema da linguagem, questões como morte de palavras, idioma universal, pronome neutro e afins, também são relevantes. Os ministérios, por si só, já trazem uma problemática da reconstrução da história, da questão da historiografia, da questão da política de guerra, da questão da política econômica, da questão até mesmo de uma estrutura ideológica do Estado para com o cidadão preso numa vida mecânica e totalmente controlada. Eu vou chegar ao fim desse episódio deixando claro que eu apenas passei por cima da nata, apenas na superfície dessa obra. Eu chego ao fim desse episódio onde a gente explora o legado, explora um pouco do que essa obra, 1984, e sua relevância assustadora tem nos dias atuais. A obra de George Orwell continua a ser um farol de alerta contra os perigos do totalitarismo, da vigilância travestida de segurança, mas também nos inspira a lutar por um futuro onde a liberdade, a dignidade e a individualidade possam florescer. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada. Continuem a refletir, converse com seus colegas, repasse, compartilhe, questione e resista. Até o próximo episódio, no qual falaremos sobre pele em risco, responsabilidade e coragem com Nassim Taleb.